Bom dia, a paz, Senhor Jesus, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que vocês tenham uma ótima sexta-feira, abençoadíssima, um final de semana maravilhoso. Eu quero falar algo aqui com vocês, um texto, uma reflexão que eu quero trazer para todos. E o título desse tema é A Escolha. A vida nos traz circunstâncias e situações a qual nós temos que tomar uma decisão, fazer uma escolha, seja ela boa, seja ela ruim, mas nós temos que tomar uma decisão e fazer uma escolha, né? E o que eu acho que é muito valioso para que nós possamos fazer a escolha certa é ter uma comunhão com o Senhor, com Deus. Porque somente Deus sabe o que é melhor para nós, somente Ele pode nos conduzir. E Ele fala conosco em todo tempo, em circunstância. A gente sempre está ouvindo a voz dEle, a falar aos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração. Mas muitas vezes a gente não consegue discernir a voz dEle, porque nós temos bilhões de vozes falando no nosso interior, seja a voz de Deus, seja nosso ego, a nossa vontade, a nossa vontade, seja a voz, né, você sabe de que eu estou falando, de Satanás, melhor dizendo, né, a voz negativa, e para que nós possamos ter discernimento de ouvir a voz de Deus, nós precisamos criar esse relacionamento com Deus, porque não é da noite pro dia que você vai pensar assim, eu consigo, Deus fala comigo, então a voz que eu escutar é Deus falando. Nem sempre vai ser Deus. Então você tem que criar um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. E quando você cria esse relacionamento com Deus, quando você faz essa comunhão com Deus, você consegue ouvir claramente Deus falando com você da mesma forma que você está ouvindo eu falar agora neste vídeo. E para que nós possamos criar essa comunhão com Deus, nós precisamos fazer 3 coisas, ou mais, né? Mas as 3 coisas principais necessárias para começarmos a ter uma comunhão, uma conexão com Deus é meditar na palavra, ler a palavra todos os dias, conhecer a palavra do Senhor, conhecer a Deus através da palavra, porque na palavra você vai ver as histórias de como Ele agiu, como Ele criou o mundo, o que Ele fez na antiguidade, pelos profetas, os escolhidos dEle. E na meditação você vai conhecer mais a Deus. E orar ao Senhor, porque orar você vai conversar com o Senhor, seja para agradecer, seja para meditação, seja para pedir algo que você queira, não importa. A oração é um meio de você conversar com Deus, de você ter um relacionamento com o Senhor. Porque no momento da oração, ao mesmo tempo que você fala com Deus, Deus te responde, né? Ele fala ao teu coração, Ele fala com você através da palavra. E um tempo de jejum, porque o jejum ele nada mais é para você mortificar a sua carne, o seu eu, a sua vontade e fortalecer o Espírito Santo que existe dentro de cada um de nós. E através dessas 3 práticas, você começa a criar esse relacionamento com Deus. Pode ser 5 minutos, você pode começar com 5 minutos, 10 minutos, não importa. O importante é você começar. E à medida que você começa, você vai crescendo, né? Vai aumentando o tempo. Hoje você começa 10 minutos, amanhã 15, depois de amanhã 20 e assim por diante, até você chegar a um tempo de qualidade. E quando nós criamos esse relacionamento com o Senhor, essa conexão com Deus, nós temos discernimento de ouvir a voz do Senhor. E na hora que nós tivermos que tomar uma decisão, nós vamos saber qual decisão tomar, porque o Senhor vai falar conosco e vai nos mostrar, porque Ele fala com a gente, né? Eu sei muito bem que o Senhor fala claramente. Basta a gente estarmos atentos a ouvir a voz de Deus. Então, quando você tiver uma situação que você tem que tomar decidir a escolher algo, ou tomar uma decisão, você tem essa conectividade com o Senhor e Ele vai te falar. Você vai parar, orar, levar ao Senhor a sua questão, a sua dúvida, o seu desejo, né? Porque
temos que apresentar ao Senhor também o nosso desejo, porque o Senhor também, Ele se preocupa com o desejo do nosso coração, desde que aquele desejo vai nos trazer um bem. Porque se Ele vê que lá na frente aquele desejo que você tem no seu coração não vai te trazer um bem, não vai te fazer feliz, Ele não vai conceder esse desejo do seu coração. Mas, para isso, precisamos ter essa conectividade com o Senhor, ter essa comunhão. Isso independe de religião, de placa de igreja, não. Isso depende somente da sua comunhão com Deus, da sua fé com Deus, do seu momento de qualidade com Deus. Isso não é difícil, basta nós querermos, basta nós olhar para o Senhor como um ser maior que conduz as nossas vidas, que está no controle de todas as coisas. E quando nós temos essa consciência de que Ele está no controle de todas as coisas e que tudo coopera para o nosso bem, aí a gente consegue tomar as decisões e fazer as escolhas certas. E aprendemos também a aceitar o não de Deus, porque muitas vezes você quer fazer uma escolha, tomar uma decisão e vai contra o que o Senhor tem para você. E aí você acaba indo de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo. E você faz a escolha de acordo com aquilo que você quer para você. E muitas vezes aquela escolha que você fez lá na frente não vai te trazer benefício, não vai te trazer prazer, não vai te trazer satisfação e não vai te trazer felicidade. Então você tem que se preocupar mais com amanhã, né? Será que aquela decisão que eu tomar vai ser boa para mim? Será que lá na frente vai me trazer algum benefício? Será que lá na frente vai me satisfazer de alguma forma? E para isso você tem que ter essa comunhão com o Senhor. É indispensável, é indispensável. Eu, na minha vida, muitas vezes eu protelei essa comunhão com o Senhor. E antes de tomar essa decisão, de ter essa comunhão com Deus, quantas coisas erradas eu fiz, quantas escolhas erradas eu fiz, né? Quantas decisões erradas que eu fiz, seguindo a minha vontade, a minha ansiedade, o meu desejo, os meus medos e seguranças. E passei por muitas coisas que não me trouxeram felicidade, né? Lógico, dessas escolhas erradas, tive algumas coisas boas, que foram os meus filhos, né? Graças a Deus, são uma bênção. E eu tentei passar para eles também essa questão de fazer as escolhas certas aos pés do Senhor, em comunhão com Deus, criar uma conectividade com o Senhor, comunhão com Deus e aprender a alicerçar a sua vida em Deus, na presença de Deus, né? Debaixo das mãos de Deus e do amor do Senhor. Então, o que eu quero passar isso para você nesta manhã é isso, você aprender a fazer as suas escolhas segundo a vontade de Deus, seguindo a voz de Deus, né? Lá em Deuteronômio vai dizer 28:1 diz assim: se você ouvir a minha voz e obedecer, todas as bênçãos te seguirão, né? Não sei se você conhece essa passagem, se você nunca ouviu, se você pode ir lá olhar, mas se você tiver uma Bíblia, você olha na Bíblia. Se você não tiver, você pode pesquisar no Google, coloca lá Deuteronômio 28, você lê Deuteronômio 28, você vai ver as promessas que Deus declara através desse texto. A partir do momento que nós escolhemos ter essa comunhão com Deus, para que nós possamos fazer as escolhas certas, para que nós possamos tomar as decisões corretas, porque ainda que as nossas decisões certas, escolhas corretas, sejam bênção, tenham lutas, desafios, mas nós temos a certeza que nossa escolha foi guiada pela voz de Deus, pela vontade de Deus, e com certeza você vai conseguir ser muito abençoado, você vai se sentir realizado, ainda que as coisas estejam difíceis na sua vida, ainda que você esteja passando luta, mas você tendo a certeza de que a sua vida está alicerçada na presença de Deus, na sua comunhão com Deus, que você tem um amigo maior, que é aquele que pode te ajudar, a te abrir os seus olhos, a te mostrar o caminho. Nossa, não tem coisa melhor, gente, não tem coisa melhor do que isso, porque tudo que acontece na sua vida, você vai saber que está no controle de Deus, está na vontade de Deus, que Deus está na frente de tudo, até nas coisas ruins.
Até nas coisas ruins quando acontecem nas nossas vidas, seja um acidente, seja você perder um ônibus, seja você se atrasar para alguma coisa, Deus tem um propósito em tudo aquilo. Deus vai te orientar, vai te caminhar, vai fazer... Nossa, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Até nos mínimos detalhes, Deus te surpreende. Então, que hoje, nesta manhã, você tome a decisão de escolher a buscar Deus sempre para tomar as suas decisões, para você fazer as suas escolhas, que com certeza você vai conseguir, você vai atingir os seus objetivos. Vai ser difícil, vai ser dificultoso, sim, com certeza, mas quando você tem a certeza de que Deus está na frente de tudo e que você tomou a melhor decisão e que Ele vai te ajudar a tomar as escolhas certas, você pode ter certeza que, ainda que demore, as coisas vão acontecer na sua vida de uma maneira que você menos espera, de uma maneira que você nem imagina, né? Porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos dele são maiores do que o nosso, né? Que ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E que os pensamentos dele para nós não é de mal, é de bem, é de paz. Então que hoje você possa pensar nesse vídeo, né, no que eu estou falando com vocês agora. E se possível, leia lá Deuteronômio 28. Se você não tiver uma Bíblia, pesquisa no Google ou abaixa a Bíblia online e leia, medite nessa passagem. E você vai ver o que Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou tentando passar aqui para vocês, tá bom? Espero que todos tenham uma ótima sexta-feira, um dia maravilhoso, cheia da presença do Senhor. Porque independente de religião, porque Deus ele é único. Deus é maravilhoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, poderoso. Ele é único. Sim, eu não quero dizer que você não vá numa igreja, não, você tem todo direito. Até para ir numa igreja você tem que pedir a direção do Senhor, porque se você for numa igreja onde o Senhor não é ali onde o Senhor quer, você não vai desenvolver, você não vai crescer, você não vai florescer, você não vai desenvolver o talento que o Senhor tem para você, você não vai desenvolver o chamado que o Senhor tem na sua vida. Então, até para ir numa igreja você tem que pedir a direção do Senhor e com certeza o Senhor vai te levar para o lugar certo, mas olhando para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.